Boa tarde, doutoras. Meu nome é Elaine, falo de São Paulo. Eu tenho uma irmã que faz tratamento com uso de remédio anticonvulsivo, Tegretol, toma cerca de 5 comprimidos diariamente e mesmo assim tem crises de convulsão. Ela também toma remédio para colesterol, para baixar os triglicéridos, faz uso de ácido fólico e também para hipotiroidismo. Doutora, na nutrição, tem como ajudá-la para o controle das crises convulsivas? E aí, Denise? Então, né, Gisela, uma das coisas que a gente sempre coloca é que, infelizmente, a nutrição ainda é relegada aí para segundo plano, né? Quando, na verdade, se o organismo tiver com nutrientes adequados, executando funções, porque quem executa função não é remédio, é nutriente, né? Então, se o nutriente estiver adequado, mesmo quando existe um problema que precisa tomar remédio, o remédio funciona, né? Agora, quando a gente percebe que a causa é alimentar, quando nós estamos falando de uma pessoa que tem resistência à insulina, não é? Uhum. Senão não teria alteração de colesterol, de triglicérides. Uma pessoa que está com hipotiroidismo em geral é um processo autoimune, né? Inflamatório. E a gente sabe o quanto que é causado pelo glúten, né? Então, o hipotiroidismo tem uma relação direta com o glúten. Vamos até aproveitar, Denise, e deixar para quem não acompanhou aquele programa maravilhoso que nós fizemos sobre o seu lançamento do livro sobre o glúten, né? Que nós fizemos, a Aninha está aqui para me lembrar, que dia que nós fizemos o programa do glúten? No dia 21. No dia 21 de outubro tem um programa espetacular que vocês podem estar acessando o YouTube, né? Vocês vão lá no YouTube, colocam lá Programa Mais Saúde, doutora Denise Carreira, e coloquem glúten. Vocês vão ver quanta coisa o glúten, enfim, está envolvido, e por isso que a doutora está aqui comentando sobre o hipotiroidismo, né, Denise? Tanto é que a gente tem hoje protocolos, né? Aonde quando aparece uma doença autoimune, pesquisa a doença celíaca. E quando aparece a doença celíaca, pesquisa a doença autoimune, né? Então, o glúten está hoje diretamente relacionado à doença autoimune, e o hipotiroidismo, tiroide de Hashimoto, né? É um deles. E a gente sabe também o quanto que a proteína de leite de vaca é causadora de resistência celular à insulina. E resistência à insulina faz com que essa insulina modifique a expressão genética de hormônios e enzimas, podendo ativar a enzima que produz colesterol e também interferindo no aumento do triglicérides. Então, só por aí a gente já sabe como a alimentação pode interferir. Junto com isso, normalmente os processos que levam uma passagem de uma proteína do leite ou uma proteína do trigo, que essas proteínas consigam passar para dentro do organismo para poder causar processo inflamatório, o mesmo processo que faz isso inibe a absorção de vitaminas, minerais, etc., que fazem com que a gente execute as nossas funções físicas, mentais e emocionais. Então, esses nutrientes, eles são importantes para fazer o quê? Para formar células do sistema nervoso central, para formar a bainha de mielina que faz comunicação neuronal, para liberar energia para as células do cérebro, né? Para os neurotransmissores poderem agir. E aí, o que acontece? Quando você vê uma série de coisas associadas, por exemplo, convulsão tem uma relação muito, muito, muito estreita com hipoglicemia, né? E a hipoglicemia, ela pode ser causada por um erro alimentar, por problemas de resistência à insulina. Ela pode ser causada por desbiose intestinal com prevalência fúngica, né? E por alergia alimentar. Então, se você pegar o caso, né, da irmã da Elaine, né? Então, o que acontece? Ela está tendo um processo aonde muitos dos problemas que ela tem, a causa é alimentar. E por mais que a medicina tenha avançado, quando a causa é alimentar, não tem remédio que dê jeito, tá? Então, isso não quer dizer que não é para tomar remédio, pelo amor de Deus, tá bom? Mas um organismo que tenha uma alimentação adequada, que evite os alimentos que estão causando processo inflamatório, que entre com muito nutriente, como muito legume, verdura, frutas, cereais integrais, leguminosas, né, o grupo do feijão, muita hidratação. A gente não pode esquecer da hidratação. A hidratação adequada, mais ou menos 2 litros de líquido por dia, né?
Claro que água de coco natural, chás naturais, sucos naturais, não é o refrigerante. Perfeito. Né? Muito menos aqueles que parecem que não são refrigerante também são. E aqueles que parecem que são água também e que não são, né? E principalmente sucos artificiais, né? Aqueles suquinhos em pó artificial que a carga química é absurda. Então ou suco natural, ou chá natural, de ervas de preferência, né? Evita coisas que tenham cafeína, né? Muita hidratação, porque o líquido, ele faz aumentar a oxigenação cerebral. Quando aumenta a oxigenação cerebral, aumenta a captação de glicose pelas células nervosas e evita essa hipoglicemia que causa, dispara ou facilita o processo da convulsão. E eu vou até, Elaine, te colocar um caso aqui, que eu comentei com a Gisela, que pra mim, assim, é aquelas coisas que você fala que é obra de Deus mesmo, né? Porque eu tenho uma moça que trabalha comigo, e ela trabalha comigo há 20 anos já, mais de 20 anos, né? É da família já, como eu brinco com ela. E o filho dela vinha tendo convulsões e ausências e problema de muito tempo já. E eu já tinha falado, mas assim, parece que o que é legal é tomar remédio, que a alimentação é perfumaria. É muito simples, né? Muito simples demais, né? E aí vai, e nada, e toma um remédio, e associa outro, e vai com outro, e nada melhora, e só piorando. E gastando dinheiro. Até que chegou um dia que ela chegou chorando mesmo em casa, que ela não sabia mais o que fazer, que ela queria ver se tinha um neurologista, que ela podia pagar. Falou, olha, eu pagaria pra você sem problema nenhum, neurologista, mas eu vou te falar uma coisa, enquanto vocês não entenderem que ou muda a alimentação, né? Ou nada vai resolver. Não tem um medicamento que vai resolver enquanto não mudar a alimentação. A partir do momento que mudar a alimentação, tirar alimento inflamatório, não passar de 2h30 sem comer, hipoglicemia é causa de convulsão, é causa de ausência. Então, não pode passar mais de 2h30 sem comer, uma fruta em cada uma delas. Evita alimento alergênico. Leva para comer nos intervalos uma mandioca cozida, uma batata doce cozida, né? Faz pãozinho de polvilho, que é facinho de fazer, tudo coisa que não é cara, que é, né? A gente tem muita comida boa e com preço legal, que a natureza deu, não que a indústria deu, né? E aí, vamos lá, vamos fazer. Aí eu até fiz uma suplementaçãozinha para ela, levei algumas coisas, falei, faça isso. Se isso não melhorar, nós vamos conversar. Hoje, antes de vir para cá, eu conversei com ele. Isso faz mais ou menos um mês. Como é que ele tá, Deni? Como é que ele tá? Não teve mais nada. Não teve mais nada. Ela falou pra mim, a feição dele mudou. Mudou a feição, mudou o rosto, mudou o comportamento. E ele não teve mais nada. A família inteira tá entrando nessa alimentação. Porque todo mundo tá melhorando e o meu filho não teve mais nada. Então, Elaine, tá aí o recado pra você. Não é que não é para tomar remédio, pelo amor de Deus, não entenda dessa maneira. O que eu tô colocando é, ou a gente melhora a alimentação, tira a causa de processo inflamatório de alimentos que podem causar hipoglicemia. Entra com comida, hidratação adequada, alimentação adequada, não deixa faltar energia para o sistema nervoso central. O cérebro não tem reserva de energia, né? Então ele não consegue usar a energia de alimento que comeu há mais de 2h30, 3 horas atrás. Tem pessoas que têm tendência a ser hipoglicêmica, então não pode nem deixar chegar em 3 horas, tá? Então, com certeza, a alimentação pode, sim. Aliás, eu vou falar mais do que isso, Helene. Eu acho que a única coisa capaz de ajudar a tua irmã é a alimentação. Com certeza. Tá? E é o que a doutora Denise falou, não que você vai parar de tomar o anticonvulsivo, mas não vai precisar provavelmente tomar sim. Não. Ele vai fazer a grande chance é de o médico, isso, conforme ela for isso, melhorando, o médico vai adequando dose, tá? Então, sem dúvida nenhuma, mas tem que melhorar, porque senão, tem uma hora o pessoal não vai saber o que fazer, porque tá com 5 Tegretol, que é fortíssimo, e não controla. Fora o restante que tem que tomar também, né? Porque não mudou causa. Exato. Né? Enquanto não mudar a causa, né? Como eu falei, por mais que a medicina avance, quando a causa é alimentar, não agora, tem Denise, jeito. você estava comentando esse caso na sua casa, em um mês já deu resultado. Eu fico encantada
de observar como o corpo, ele se conserta. Ele tem uma capacidade, quando você tira o que não presta, põe o que é bom. Dá a matéria-prima certa. É aquela história, a gente não renova 50 milhões de células todos os dias? Se a gente renova 50 milhões de células todo dia, dá a matéria-prima certa. Exatamente. Né? Que ele vai se organizando, sem dúvida nenhuma. Ele se organiza, né? Porque, afinal de contas, o corpo é obra-prima de Deus, né? Então, ele deu todos os mecanismos pra gente, cada dia, estar se renovando e se consertando, né, Denise? Sem dúvida nenhuma, né? Pois é. Denise, tem uma pergunta que não é só aqui da Cristina, né? A Cristina pergunta sobre o que é o levedo de cerveja, ele é bom, se for bom, como que eu devo usar? Inclusive comentando que o marido e ela sempre escutam os programas. Muita gente perguntando do levedo de cerveja, Denise. O que você tem para contar pra gente sobre ele? Então, você fala levedura, né? Levedo Eles de falam cerveja. levedo de cerveja. Mas eu acho que é levedura de cerveja, né? Isso. É um processo de fermentação. O que acontece é o seguinte, toda vez que você quer ver fonte de vitamina e mineral, você vai ver a primeira coisa assim, levedo de cerveja, né? Então, o levedo de cerveja, ele é a fonte da maior parte das vitaminas e minerais que a gente conhece. E é fonte também de aminoácidos. Então, ele é fantástico como alimento, fantástico. Só que tem pessoas que não vão aceitar. Normalmente as pessoas que não aceitam são aqueles que têm uma alteração da microbiota intestinal com prevalência fúngica, tá? Então, isso eu observo na clínica, eu nunca vi em lugar nenhum isso, mas você observa na clínica. Quando você dá levedo de cerveja para uma pessoa que ela tá com uma microbiota adequada, que ela tem uma alimentação razoavelmente legal, a gente dá um tratinho, acaba de acertar, né? Trabalha com bastante fibras solúveis, para ser matéria-prima para as boas bactérias. E você percebe que não é aquela pessoa que tem tendência a ter aumento de fungo? Normalmente, o levedo de cerveja, ele é legal até para controle de diabetes. Ele é fantástico. E como que pode fazer uso dele, Denise? Normalmente ele vem em comprimidinhos, né? Suplementação, porque né? Por mais que ele seja alimento, ele é um alimento ruim. Entendi. Então, quando o pessoal vai usar em pó, não aguenta muito não, Entendi. porque o sabor não é muito bom. Então, o pessoal toma em comprimido. Tá. Em comprimido, normalmente, a gente usa, de 8 a 9 comprimidos por dia. Eu utilizava mais ele do que eu uso agora. Eu já utilizei muito. Mas eu utilizava em torno assim, de 3 antes do café, 3 antes do almoço, 3 antes da janta, né? Porque é mais fonte de alimento mesmo. E a gente percebia assim, uns resultados muito bons. Eu lembro que logo no comecinho eu usava, pessoas que viviam com herpes nunca mais tinham. As pessoas começavam a regular a glicemia. Então, assim, ele tem uma ação muito boa e tem a coisa que é mais legal de tudo isso, né, Gisela? Muito barato. Ah, bom, né? Isso daí ganhou. Então, ele é muito barato. É uma fonte de micronutrientes e de aminoácidos muito legal, mas tem o processo da observação da pessoa. Eu vou tomar, ok. Nossa, menina, melhorou o intestino, ficou uma beleza, melhorou a energia, tá tudo legal, tá tudo ótimo. Ótimo, pra você ele é legal, tá? Comecei a tomar, deu diarreia, tá? Comecei a tomar, deu muita formação de gases. Então, pra você ele não é legal. É sempre aquela história, alimentos que pra um é remédio, pra outros amargo veneno. Denise, como temos, de repente, ouvintes novos, fala um pouquinho dessa microbiota intestinal. Traduz um pouquinho para o nosso ouvinte que talvez não esteja ainda muito familiarizado com esse vocabulário. Então, quando a gente pensa no nosso intestino, né, ele não é chamado de segundo cérebro à toa, né? Então, assim, o intestino, para a gente ter uma ideia, ele tem de 8 a 11 metros, né? E no nosso intestino, nós temos uma quantidade de micro-organismos, entre boas bactérias, más bactérias, fungos. Essa quantidade de micro-organismos, nós temos mais de 100 trilhões no organismo. Ou seja, nós temos mais micro-organismos no intestino do que célula no corpo humano. Né? Tanto é que esses micro-organismos no intestino chegam a pesar de 1 kg a 1,5 kg. Né? Só que acontece o seguinte, por que a gente sabe que as bactérias saudáveis são chamadas probióticas? Probiótico é para a vida. Né? Ou seja, se não existissem esses micro-organismos, nós não existiríamos. Né? Então, realmente, a importância deles é
enorme. E num organismo saudável, as boas bactérias estão em prevalência. As boas bactérias, elas são aquelas que vão manter a integridade da parede do intestino, porque é o intestino que fala nutriente, entra, tranqueira, não. E essa integridade da parede do intestino, para ela conseguir selecionar o que entra e o que não entra, depende da ação das bactérias saudáveis. E também são as bactérias saudáveis que fazem um estímulo constante para o nosso intestino produzir e para maturar 60% a 70% das nossas células de defesa. E também são as bactérias saudáveis que produzem as substâncias que vão formar células chamadas tolerogênicas. Essas células tolerogênicas são aquelas que toleram antígenos ou agressores alimentares, ambientais e evitam autoanticorpos, que são aquelas substâncias que podem agredir o nosso organismo e causar doença autoimune. Quase nada importante essas bactérias saudáveis, não é? Pois é. Então, e a disbiose é quando a gente acaba perdendo essas bactérias saudáveis. Por quê? Por uma alimentação errada, por comer muito açúcar, por comer muito alimento refinado, por não comer legume, verdura e fruta. Aí a gente começa a ter uma perda das bactérias saudáveis, as más bactérias e os fungos, não tem ninguém para controlar eles. Aí eles começam a se desenvolver e causam desequilíbrio nessa flora intestinal, levando à alteração da parede do intestino, deixando passar porcaria para dentro do organismo, diminuindo a absorção de nutriente, diminuindo a formação de células de defesa, diminuindo a nossa tolerância a agressores alimentares, ambientais ou da microbiota, e aí começa a gerar doença. Sempre que a gente pega... Você sabe uma coisa interessante que eu ouvi do um pessoal da longevidade? Eles falaram que está começando a mudar aquelas conversas, né? De que quando o pessoal tinha um monte de problema, aí eles iam fazer exame, os exames não davam nada. Aí qual que era o veredito? Estresse, virose ou emocional. Exato. Ou seja, problema emocional. Ele falou que com os conhecimentos atuais, né? Que esses conhecimentos atuais, eu trabalho com isso há 22 anos, né? Mas agora está chegando dentro da medicina mais tradicional também. Eles falam que agora quando a pessoa tem problema, nada, e encontra, né? Pesquisa, não encontra nada. Eles falam assim: trata o intestino. Olha, finalmente. Finalmente começou, né? Por isso que eu queria que a doutora Denise explicasse dessa forma que só ela sabe fazer, né? Explicar sobre o nosso segundo cérebro. Agora tem a Ana Rayane, ela é uma ouvinte que acompanha assim bastante o Mais Saúde, visto que ela é estudante de nutrição. Diz que tem aprendido muito com o programa e ela pediu... ela disse assim: olá, doutora Gisela, gostaria de sugerir uma pauta sobre suplementação com ômega 3, se possível, com a participação da doutora Denise. Precisamos fazer uma pauta, mas vamos contemplar um pouquinho. Me fala um pouco do ômega. O que você acha, Denise? É um ômega 3. Então, você sabe que quando a gente estuda o processo de evolução, né, que eu brinco que não precisa nem ir para a era paleolítica, né? Se a gente pegar 40, 50 anos atrás, a gente tinha na nossa dieta em torno de 4 de ômega 6 para 1 de ômega 3, que era o natural. E o ômega 3 é um nutriente que ele é um dos principais nutrientes anti-inflamatório, né? Nutriente imunomodulador, modula o nosso sistema de defesa, né? É um nutriente fundamental, por exemplo, até pela ação anti-inflamatória, para a ação da insulina, para evitar a resistência à insulina. Por isso que o pessoal fala, ele é um protetor cardíaco. Claro, ele evita a resistência à insulina. Mas é o único consenso também em tratamento de doenças neurocomportamentais. Né? Então, formação do sistema nervoso central e ação do sistema nervoso central. Então, esses ômegas são fundamentais, inclusive para uma formação de bainha de mielina. Né, que faz toda a comunicação do sistema nervoso central e periférico, né? Enfim, ele tem inúmeras ações. Só que hoje, na alimentação de hoje, as fontes de ômega 3 são muito pouco consumidas. As pessoas não comem cereais integrais, né? Tudo refinado. Peixe pouquíssimo. Fora o peixe que está à venda, né, Denise? Quando você pega peixe que é de cativeiro,
que não é peixe que come plâncton, né? Não tem como ter ômega 3, meu bem. Não tem como ter ômega 3. Além do que eu falo assim, gente, a cor do salmão. A cor salmão veio por causa que o salmão tinha aquela cor. Tanto que tem alguns lugares que vendem salmão selvagem, eu mando ir lá para dar uma olhada na cor verdadeira do salmão. Hoje o salmão tá cor de laranja, Denise. Então, mas a hora que você pega assim, você pega um peixe de cativeiro que come ração, e aí como é que esse peixe vai ter ômega 3? Então, a gente tem poucas fontes de ômega 3. E, a partir do momento que eles começaram meio que a demonizar as gorduras, etc, e começou a entrar com muito óleo vegetal, margarinas, etc, quanto mais isso aconteceu, mais aumentou. A dieta de hoje tem mais de 20 ômega 6 para 1 de ômega 3. Então, com isso, faz com que o nosso organismo tenha uma carência muito alta de ômega 3. Tanto é que quando a gente dá uma suplementação, que eu não chamo de suplementação, eu chamo de alimentação. Quando eu peço para colocar um olhinho de linhaça na comida, né? Hoje em dia a gente tem a opção também do óleo de chia, né? Mas que ainda está muito novo no mercado, estamos começando a entender como é que ele vai funcionar melhor. Mas o óleo de linhaça, a gente já tem muita experiência de resultado positivo com ele, né? E o óleo de peixe também. Mas, na verdade, você vê que, pelo menos quando eu dou para o paciente 1, 2 gramas, ou no óleo líquido, 1, 2 colherinhas de sobremesa, do olhinho de linhaça no meio da comida, eu considero alimento, eu não considero suplemento. Porque o nosso organismo hoje não tem quantidade adequada de ômega 3, e ômega 3 é determinante para a saúde física, mental e emocional. Então, com toda certeza, tem que se dar mais valor. E o pior, começam a sair estudos absurdos por aí, falando umas coisas absurdas, como o ômega 3 aumenta câncer de próstata. Isso é de uma estupidez que não tem tamanho. Quando você vai ver o estudo... Não, esquece. É tão ridículo. Foi ridículo. Se você tiver 4,48% de ômega 3 no organismo, de gorduras poliinsaturadas, você não tem câncer. Mas se tiver 4,60%, tem. Entendeu? Então, assim, e a hora que eu fui ver a avaliação desse estudo isolado. Nada, Gi. Quando vai ver o estudo ainda, a maior parte das gorduras poliinsaturadas que tinham 3 tipos de gordura trans que tinham quantidade violenta. E quase nada do EPA, do DHA e do ALA. Então, assim, são estudos que são feitos para manipular a cabeça das pessoas, porque quando você toma ômega 3, você deixa de tomar um monte de remédio. Exatamente. Tá? E acho que a gente deveria realmente, nesse órgão de mídia que saiu, a gente deveria dar uma cutucada, né? Nós profissionais da área da saúde que sabemos dessas informações. Porque eu tive paciente chegando no consultório e falou, não, eu parei de tomar porque até que eu viesse aqui e conversasse com a senhora, eu falei, mas por que não me ligou? Porque não mandou um torpedo. Você não sabe quantos me ligaram e mandaram e-mail. E aí, assim... Aí eu tava viajando, eu tava fora do Brasil. Aí eu peguei, puxei o estudo, vi o que tava falando. A primeira resposta que eu dei e falei, isto é bobagem. Perfeito. Tá? Porque o estudo ômega 3 há anos é um dos nutrientes que mais previne câncer. Olha só, e fora o tanto que você tem na sua prática clínica. Mas olha, o programa Pra Variar maravilhoso, já chegando no final do primeiro vamos pro primeiro intervalo. E já a gente volta aqui com a doutora Denise, desbravando aqui as perguntas no Mais Saúde. Teu caminho não te leva a Deus. Até parece bem mais fácil caminhar assim, vivendo um mundo de ilusões, incertezas, decepções, longe de Deus. E no teu mundo é impossível crer que existe amor, se a solidão é tua companhia. E no vazio do teu ser, na escuridão, o que fazer?
Deus te ama, te acolhe, te quer bem. Não te acusa, não te condena. Deixa que Deus te ame, deixa que Deus te cure. Deixa Deus penetrar o teu ser. Deixa Deus te amar, deixa Deus viver sempre ao teu lado, caminhando com você. Deixa Deus provar que você tem valor. Deu sua vida por você, só por amor. Deixa Deus te amar, deixa Deus viver sempre ao teu lado, caminhando com você. Deixa Deus provar que você tem valor. Deu sua vida por você, só por amor. Estamos apresentando Mais Saúde. A Rádio América tem a melhor programação religiosa do seu rádio. Pelo telefone 11 20 39 1410 e através das nossas redes sociais, você interage e ajuda a fazer a nossa programação, debatendo sobre assuntos que envolvem o seu dia a dia. Você acha que a perda de fé pode levar uma pessoa ao suicídio? Essa é a pergunta de hoje. Fique ligado na América e faça cada programa conosco. Rádio América, uma canção nova em sua vida. Chegou o tão esperado CD Sentir Nada Posso. O primeiro CD solo de Fátima Souza. São 14 faixas que revelam a sua intimidade com a palavra de Deus e o levará a um encontro pessoal com Jesus. Adquira pelo 0 Operadora 12 3186 2600 ou acesse loja.cançãonova.com. Produtos Canção Nova. Presentes que transformam vidas. Ouço a Rádio América todos os dias porque ela é minha companheira e a minha alegria de todos os dias. Esta é a semana decisiva do projeto Dai-me Almas. Última semana de outubro. Já estamos quase chegando ao 100%. Não vamos desanimar. Vamos retomar o fôlego e continuar a nossa luta. Bolos, tortas, artesanato. Por mais simples que seja, é válido para alcançarmos o 100%. Clube da Evangelização. Sua fé transformando vidas. Projeto Dai-me Almas. Sua vida, nosso projeto. Os 100% dependem de você. Escute a Rádio América pelo nosso aplicativo para iPhone e Android. Baixe gratuitamente. Aplicativo Rádio América. 12h29. Neste ano da fé, respondamos a Deus através do exercício da nossa fé, do nosso testemunho, esperança e fidelidade. A fé é Deus que se revela, transforma a minha vida nos sacramentos. Eu respondo a isso por um comportamento moral e então retorno a Deus na oração, na adoração, na entrega. Ano da Fé. A Canção Nova é mais igreja. Rádio América. Estamos apresentando Mais Saúde. Programa Mais Saúde com a doutora Denise Carreiro. Estamos aproveitando e respondendo inúmeros e-mails que nós recebemos durante a participação da doutora Denise. Tem aqui a Cássia de Porto Ferreira perguntando sobre qual a recomendação e qual tipo de alimento para pessoas que têm queda de plaquetas devido a uma disfunção no baço que combate as plaquetas. É a tal da doença autoimune, né? Foi eliminado o leite, alimentos com glúten. Será que pode ser usado farinha de trigo integral? Essa daqui sempre é aquela dúvida, né? Por gentileza, quais alimentos são recomendados para fortalecer e reverter esse quadro imune?
Primeiro ouvir a primeira parte do programa já ajuda bastante, né, Denise? Você já explicou bastante coisa ali. Com certeza. É um processo assim, eu brinco na nutrição, eu falo que quando você não conhece efetivamente o que está causando, como está causando, o porquê, na nutrição é assim, você atira no que vê, acerta no que não vê, né? Então, desde que haja um processo ou haja um distúrbio imunológico, a primeira coisa que a gente tem que pensar é que quem forma as células do sistema imunológico são os nutrientes. Tá? Em primeiro lugar, e que a formação das células de defesa e a maturação dessas células são feitas no intestino, né? Por ação de quem? Microbiota saudável. Então, 60% a 70% da produção das células de defesa são feitas no intestino. E por ação das células da microbiota saudável, com a presença de vitamina A e outro nutriente que precisa estar adequado, é vitamina D. Então, converse com o seu médico, peça avaliação, faça adequação de vitamina D. Vitamina D é determinante em qualquer processo imunológico, principalmente em tolerância imunológica. A hora que você vê um processo autoimune, teve uma quebra de tolerância imunológica. Tá? Então, uma das coisas, essas células que a gente fala que são tolerogênicas formadas no intestino, elas evitam autoanticorpos. Então, a gente precisa recuperar isso. E a recuperação disso é feita através do equilíbrio nutricional, da microbiota saudável, né? Da adequação de vitamina A, que ela é fundamental para formar a célula tolerogênica, e da adequação de vitamina D. Então, sem dúvida nenhuma, esses fatores são muito importantes. E é claro que, se a gente está precisando do intestino íntegro, o que já foi comprovado em relação ao glúten? Ele tem uma substância que aumenta no intestino a expressão de uma proteína chamada zonulina. E essa zonulina abre buraco na parede intestinal. Com isso, faz com que haja entrada de substâncias que não deveriam, enquanto os nutrientes que deveriam fazer esse organismo funcionar não conseguem entrar. Isso, inclusive, é hoje relacionado por várias universidades, pesquisadores do mundo todo, como uma das grandes causas de doenças autoimunes. Perfeito. Então, com toda certeza, não interessa se é farinha integral, se é farinha de trigo refinada, é glúten. E aí, no caso de doença autoimune, se afaste. Pensa no que a natureza deu para você. E esse trigo moderno não foi a natureza que deu pra gente, tá? Perfeito. Temos aqui a participação da Cristina de Veranópolis, do Rio Grande do Sul. Olá, boa tarde. Essa doutora Denise é um computador ambulante, fantástica. A minha avó, que faleceu com 93 anos, meus tios e tias pelo lado da minha mãe, todos têm e tiveram diabetes. Eu, com 48 anos, tenho a glicose levemente acima do limite. Tomo suplementação com cromo, magnésio, B3, B5 há mais ou menos 1 ano, mas a glicose não abaixa. Agora estou tomando a famosa metformina, né? Mas a danada está fazendo um mal horrível para o meu estômago. O que posso fazer? Depois que comecei a escutar o programa, consegui tirar 70% do glúten e estou caminhando para os 100%. Obrigada, um beijo a todos. Cristina, o que você pode falar para essa nossa ouvinte? Então, Cristina, você vê que acaba indo sempre no mesmo caminho, né? Eu falo que assim, a gente tem a nossa genética, né? Claro, né? Nós não somos filhos de chocadeira, então não tem jeito. A genética tá aí. Só que a expressão do gene é determinada pelo meio, né? Então, quando existe um processo e a gente tem uma tendência a ter esse processo, uma das únicas coisas capazes de prevenir é a alimentação. A alimentação, os nutrientes, eles determinam a transcrição dos genes, como os genes se manifestam, né? Então, é muito importante nesse processo que, sabendo que existem alimentos que podem aumentar o processo inflamatório, como o leite, o trigo, a soja, por ter proteínas de difícil digestão, né? Enfim, é importante evitar esses alimentos dentro desse processo para tentar diminuir um pouquinho o processo inflamatório, que ocupa receptor de insulina, né? E o hábito alimentar é aquilo que a gente bate sempre aqui na mesma tecla, né? Não passa de 2h30, 3 horas sem comer, uma fruta em cada uma delas. Não caia nessa conversa de que fruta aumenta a glicemia, tá? Para fruta aumentar a glicemia, você tem que comer um monte de uma vez só,
tá? Quando come uma porção a cada 2h30, 3 horas, ela vai ajudar a regular a glicose, né? As lenhas da salada verde no almoço e na janta, todo aquele processo. E, muitas vezes, você até determinando do teu processo, da tua genética, até acaba precisando estar utilizando aí algum medicamento. Porém, este medicamento não vai ter ação adequada se o resto não for feito. Tá? Então, se a alimentação não estiver adequada, e se tiver processo inflamatório, e se tiver carência nutricional, o medicamento muitas vezes não faz efeito. E o efeito colateral desses medicamentos é principalmente porque eles interferem muito no intestino. Tá? Então, aí, mais do que nunca, é muito importante você ter fontes de... se você tiver condições de ter um tratamento, de buscar uma ajuda com algum nutricionista para poder te orientar direito, te dar uma suplementação adequada de um probiótico, de um ômega 3, que é determinante na ação da insulina, né? Seria interessante. Mas se não, no mínimo, eu tenho certeza que a Gisela já colocou aí no site um monte de receitinhas de biomassa da banana verde, não é? Nossa. Do uso dos flocos de aveia, de amaranto, de quinoa, de linhaça triturada, farinha de banana verde, farinha de maracujá. Todas essas substâncias são fibras solúveis que ajudam a regular a glicemia, são matéria-prima para as boas bactérias e ajudam a amenizar um pouco o problema da metformina, tá? Toma chá de alecrim antes do almoço e antes da janta, porque aumenta a produção de suco digestivo e já aumenta um pouco as defesas também, né? Então tem um monte de coisa que dá para ajudar, mas se você tivesse condições de encontrar alguém, procurar alguém que possa te dar uma orientação um pouco mais adequada para o seu caso. A gente fala que o organismo, a avaliação é a regra, ela não é a exceção. Isso. Então é sempre importante avaliar para o seu caso se realmente esses alimentos que não são legais, se tem alguma outra coisa que você está consumindo ou que está fazendo que não é legal. Então sempre o ideal é a individualidade. A gente tenta dar uma ideia geral do processo, tá? Exato. Cristina, se você, pela nossa fanpage, não conseguir achar tão fácil fazer a biomassa de banana verde, você pode ir lá no blog.cançãonova.com/maissaúde, que tem o passo a passo na TV, que é muito simples de fazer. Então, a única dificuldade é achar banana verde, aqui em São Paulo, orgânica, né, Denise? Então, e orgânica, né? Mas vocês por aí, nesse Brasil afora, é uma benção. Denise, tem aqui um e-mail muito interessante pedindo orientação. Bom dia. Doutora Gisela, fiquei super fã do seu trabalho e pelo seu exemplo cristão. Estou aos poucos mudando os hábitos da minha família, praticando as receitas do livro Escolhas e Impactos. Faço parte da Pastoral da Criança. Sou coordenadora da paróquia. Muitas famílias têm dificuldades financeiras para comprar o leite. E quando os líderes me apresentam isso, imediatamente comento sobre o capítulo do livro Tudo Posso, Mas Nem Tudo Me Convém, sobre o leite. Muitas mães acham um absurdo. Como você está acostumada, né? Gostaria de pedir uma orientação, uma dica para ser dada para essas mães de crianças que variam de 0 a 6 anos para substituir o leite. Um grande abraço, Deus abençoe você e sua família. Sandra Ramalho. Então, quando a gente fala assim, o leite, é claro, se você está falando de crianças de 0 a 6 meses, é fundamental, não vai ter jeito, tem que tomar leite. E aí, o mais importante é estar conversando com o pediatra, o pessoal, porque existe um programa do governo aonde, quando tem necessidade de consumir qualquer leite que seja parcialmente hidrolisado, né, ou totalmente hidrolisado, encaminha para o estado que, né, com certeza eles vão poder estar disponibilizando. Agora, a partir do momento que a criança já come de tudo, come todos os alimentos. E isso seria o quê? Em torno de quanto? De 2 anos? Não, a partir de 1 ano já está comendo, gente, de tudo. Então, né? 1 ano já come tudo. Portanto, já está comendo de tudo. Então, se você fala assim, precisa de leite? Não. Tá? Agora, o que a gente poderia usar para substituir?
Existe, eu falo que até para bebê, né? Ainda tem aquela mamadeira que se usava no tempo da vovó, que é aquela mamadeira de arroz com frango. Nossa, né? Existe também, a partir do momento que o leite não é o único alimento, dá pra gente trabalhar com leite de cereais, né? Leite de aveia, leite de arroz, tem um monte. Uma coisa muito interessante que o pessoal fala que é muito gostoso, que eu não testei ainda em casa, mas tô louca pra ter tempo pra testar, é o leite de inhame. Né? Me o leite, conte. Então, eu preciso de pegar. Mas como que é feito? Pois é, menina, isso que eu quero pegar direitinho, que eu falei pra você que eu não tive tempo ainda pra testar. Eu entendeu? pensei que você soubesse. Mas eu tô falando isso pra você, sabe por quê? A resposta dos pacientes, o pessoal chega me falando que eles estão amando o leite de inhame. Ai, gente, tá? então é uma coisa que é barata na natureza, né? Nossa, então, eu sei que a assim, gente põe inhame cru, muitos pacientes gostam de bater no suco inhame cru, tá? Então, isso. Agora vamos e aí ver a o que gente que é precisa esse... estudar melhor esses fatores antinutricionais. Nutricionais. Tal. Mas eu sei que tem as receitas pra fazer. O pessoal tá adorando porque eles falam que fica aquela cremosidade do leite. Então eu tenho muito paciente utilizando que tá amando. Então a gente tem leite de cereais, a gente tem leite de inhame, a gente tem... Agora, precisa de leite? Não. Pode tomar suco de fruta? Bárbaro. Pode estar comendo fruta com cereal, né? Em vez de usar leite no café da manhã, come uma banana com flocos de aveia, né? O pessoal se preocupa em dar leite, devia se preocupar mais em dar arroz e feijão. Exatamente. Né? Então, na verdade, quando você fala arroz e feijão, você está falando do que salva o brasileiro. Perfeito. Né? Então, na verdade, se você tiver comido, onde você está comendo coisas do grupo do arroz, do feijão, da proteína, do legume, da verdura, da fruta, fazendo suco verde, bate suco de couve com fruta, né? A couve tem a quantidade de vitaminas e minerais mais parecida com o leite materno. Como é que é, né? Denise? Repete isso. Essa eu gostei. Então, a couve tem uma quantidade de vitaminas e minerais muito parecida com o do leite materno. Olha que bárbaro. E a proporção certinha de absorção do cálcio, que é de 2:1 com magnésio, não é? Então é um processo onde dá para se trabalhar uma série de opções, né? Que a gente pode estar fazendo, ensinando o pessoal a comer, que é comida. Tá? Ah, mas o leite é importante. Por quê? É importante uma proteína que você não digere? Não digere e não libera aminoácido para absorver? Que tem uma quantidade de cálcio 3 vezes maior do que a do leite materno, sem ter os nutrientes que levam ele para o osso? Então, na verdade, são conceitos errados que vão fazendo a gente... E é isso, coitada das mães. Elas associam o leite com o carinho do leite materno. Exato. Né? Eu acho que isso aí foi um trabalho, né, subliminar que fizeram. Denise, tem aqui uma pergunta de um e-mail que passaram, foi muito interessante, o Oswaldo passou para a Ana. Ele fala assim: gostaria de saber a opinião da doutora Gisela a respeito da água alcalina. Tenho conversado com ela pelo Twitter, no entanto, não obtive resposta a respeito do uso diário que eu e minha família estamos fazendo da água alcalina ionizada. Aí ele põe umas siglas aqui, que pelo visto ele é um entendido desse assunto. Ele deixou até um link, o Oswaldo. E realmente, Oswaldo, eu não respondi, porque eu estava esperando a doutora Denise para me orientar. Como é que é esse negócio? A gente sabe que o pH alcalino da água é melhor? Como é que é isso? Sinceramente, para mim é uma dúvida, entendeu? E por que eu ainda tenho essa dúvida? Porque, na verdade, você fala assim, quando você come frutas ácidas, elas alcalinizam o sangue, né? O pH do sangue tem que ser 7,3, 7,4. O pH do estômago tem que ser muito ácido. O pH do intestino tem que ser levemente ácido. Então, o que acontece? A partir do momento que a gente digere e libera os nutrientes, são esses nutrientes liberados que vão fazer com que o sangue se alcalinize ou se acidifique. Por isso que os aminoácidos sulfurados, né, então proteínas em quantidade elevada, acidificam o sangue. E por isso que o leite, que é chamado de carne líquida, ele acidifica o sangue. E aí o organismo tem que tirar cálcio do osso para tamponar, né? E as frutas, os legumes, as verduras, inclusive as frutas ácidas, alcalinizam o sangue. Então, o pH alcalino tem que ser do sangue. E a hora que você toma uma água alcalina, o que você vai fazer com o pH do estômago? Principalmente se tomar durante a refeição, né? Você entendeu? E mesmo próximo da refeição. Quer dizer, o alcalinizar o estômago, em que momento isto pode ajudar?
já que a natureza pôs ácido clorídrico no estômago, porque o ácido clorídrico tem um pH adequado para ionizar vitamina e mineral, para ser absorvido no intestino, para matar fungos e más bactérias e para quebrar a proteína. Exatamente. Então, para mim, é uma dúvida. Eu não vou te falar que... Porque a mesma dúvida que você tem, eu também tenho, Gisela. Pois é. Eu acho que isso é uma coisa que vai ter que ser mais estudada e melhor entendida. Exato. Porque ainda, para mim, é uma dúvida. Eu não recomendo para os meus pacientes. E, se quiser utilizar, longe de refeição. Perfeito. Entendeu? Longe de refeição. No mínimo 1 hora e meia depois que comeu, tá? E nunca logo antes de comer. Tá? Por quê? Porque a última coisa que a gente quer é alcalinizar o estômago. Exatamente. Tá? Exatamente. Então, realmente, essa é a minha dúvida. E que é uma ação do leite, né? E Principalmente. graças a Deus a ciência evolui e nós vamos continuar estudando tudo isso para poder dar uma resposta com mais certeza lá na frente. Pois é. Deixa eu ver aqui o tempo com a Ana. Dá para mais uma pergunta, Aninha? Ótimo. Então, temos aqui... uma pergunta sobre psoríase, né, Denise, que é comum, né? Mas tem uma outra aqui, mais focada também. Essa daqui foi a da Adriana de Jaúla, aqui de São Paulo. Tem uma da Cíntia, que pergunta assim, sobre... Ai, eu não entendi esse e-mail. Ah, sim. Pediatras sobre mamadeira e comprometimento do desenvolvimento. Porque não se usa mais mamadeira, né, Denise? E mesmo nas UTIs neonatal, eles dão em copinho pro neném. Você pode pôr mamadeira, é um aspecto. Mas ela estava aqui comentando, mas eu acho que a gente podia privilegiar aquela pergunta sobre psoríase, né? Que também entra bem naquele programa que depois nós vamos divulgar, que foi feito, né, aqui no Mais Saúde, que está disponível no YouTube com a data do dia 21 de outubro. Pode falar sobre psoríase, Denise. Então, você sabe que aí entra sempre que eu falo que a gente fica tão repetitivo, né, Gisela? Pois é. Porque a psoríase é o quê? É mais uma doença autoimune, né? E uma doença autoimune foi uma quebra da tolerância do organismo. Então, sem dúvida nenhuma, em primeiro lugar, todo mundo que tem doença autoimune deveria pesquisar doença celíaca. Isso é um ponto que deve começar a ser muito batido, porque infelizmente a doença celíaca é muito, muito mal, extremamente subdiagnosticada. Tá? Então, tem doença autoimune, pesquise doença celíaca. E por que isso? Porque está relacionado com glúten. Tá vendo, Toda gente? doença autoimune está relacionada com glúten. Aí é só tá? você ouvir esse programa que foi feito com a doutora Denise no dia 21, onde sorteamos o mais recente lançamento, o livro dela sobre esse tema, que você vai estar barbaramente assim informado. E Denise, para encerrar, estão me perguntando sobre leite de alpiste. Você já ouviu falar? Eu já ouvi falar, mas é outra coisa que eu não tenho não tenho experiência e não cheguei a ver todos os processos, se tem potencial alergênico, se não tem, qual é a qualidade nutricional, né, realmente para poder trabalhar. Então eu não tenho muitos dados para poder falar com segurança. Perfeito. Tá? Então, esse é o programa Mais Saúde, foi com a doutora Denise. Você viu quanto e-mail? Ainda tem para responder, mas aí a gente vai um programa por vez. Bom, meus queridos e queridas, espero que vocês tenham gostado desse programa que sempre é maravilhoso com a presença da doutora Denise. Denise, obrigada mais uma vez. Obrigada. Tá, gente. Sempre. Obrigada ao Paulo, que é um santo, né, o marido da doutora Denise, que colabora tanto com a gente também nos bastidores, né? Porque assim, né, a gente diz que atrás de um grande homem é sempre uma grande mulher, mas também atrás de uma grande mulher tem um grande homem, viu? Então, gente, um beijo grande a todos e até o próximo Mais Saúde. Dizendo que não amas, e pelos erros teus julgar o teu viver, não
Não desanimes, não, Deus vê teu coração. A menor intenção de ser melhor já é amor. Desde um sorriso a um olhar, sim, é amor. Se a imagem e semelhança do amor foste criado, então dos teus atos o mais sincero e natural é o teu amar. Eu pergunto se existe alguém aqui que nunca falhou na vida, ou arrependido quis voltar atrás. Não importa se tu és pecador, que às vezes sem forças quer lutar, o caminho de Deus é teu lugar. Jesus disse: ninguém te condenou, nem mesmo eu condeno a ti. Vai e não tornes a pecar. Todo o ouro do mundo não pode comprar o que tu tens pra dar. Precioso és ao teu Senhor. Toma posse comigo e diz: Deus me ama, sou capaz de amar, pois Deus me ama, eu nasci pra amar. Eu pergunto se existe alguém aqui que nunca falhou na vida, ou arrependido quis voltar atrás. Não importa se tu és pecador, que às vezes sem forças quer lutar, o caminho de Deus é teu lugar. Jesus disse: ninguém te condenou, nem mesmo eu condeno a ti. Vai e não tornes a pecar. Todo o ouro do mundo não pode comprar o que tu tens pra dar. Precioso és ao teu Senhor. Toma posse comigo e diz: Deus me ama, sou capaz de amar, pois Deus me ama, eu nasci pra amar. Deus me ama,
Deus me ama, eu nasci pra amar. Acabamos de apresentar Mais Saúde. Confira agora PHN com Dunga, um convite à santidade para jovens e adultos. Os sentimentos são o fluido condutor da unção de Deus. A unção de Deus, a capacidade de você falar em nome de Deus e de falar bem, de rezar, de pregar, de realizar. Essa capacidade é porque Deus vem com a unção e usa dos seus sentimentos. Eu estou pregando aqui com sentimento, gente. Sentimento. Sentimento de amor por vocês. Sentimento de amor pelo Evangelho. Sentimento de amor pela canção nova. Sentimento de amor por esse dia de hoje. Sentimento, sabe, de coragem para continuar esse PHN para toda a vida, de implantar isso em todos os países que Deus puder me levar. Deus pode em todos, que eu puder ir. Você conferiu PHN com Dunga.